11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília desta terça-feira, dia 13 de junho de 2023. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo, a partir de agora, as principais notícias do dia. União Europeia promete doar 20 milhões de euros para o Fundo Amazônia. O dinheiro vai ser usado no combate ao desmatamento e em projetos sustentáveis. Principais lideranças da cadeia nacional de abastecimento estão reunidas em Brasília e querem definir estratégias para o setor. E ainda uma entrevista com dicas sobre a hora certa para abrir um negócio. Tudo isso agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. A Confederação Nacional da Indústria defendeu a formalização do Acordo de Livre Comércio entre a União Europeia e o Mercosul. O assunto foi tratado entre os presidentes da CNI e do Bloco Europeu. A conferência teve as presenças da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga, e representantes do setor privado. O evento aconteceu no Espaço de Arte e Tecnologia do SESI Lab, na área central de Brasília. A reunião foi para discutir a relação bilateral do Brasil e a União Europeia, além do futuro do país diante de um acordo de livre comércio. Aqui na conferência realizada pela CNI foram debatidos desafios da indústria, principalmente no que diz respeito à transição para uma economia digital e verde. A representante da União Europeia falou sobre a necessidade de reforçar as relações com o Brasil. No entanto, diz que quer parceiros confiáveis que estejam interessados em 3 pilares. Ela citou como um dos pilares o crescimento limpo, como o desenvolvimento sustentável e o apoio ao combate ao desmatamento da Amazônia, além de investimento para a produção de hidrogênio verde no Brasil. O outro pilar citado por ela foi investimento na internet 5G, além de inteligência artificial e o último pilar, o comércio. No final do discurso, Ursula von der Leyen adiantou que a conversa com o presidente Lula avançou bastante e que espera fechar o acordo até o fim do ano. Já o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga, reforçou o apoio da CNI ao Acordo de Livre Comércio. Segundo ele, a União Europeia e o Brasil têm sido parceiros importantes. O comércio bilateral atingiu um valor recorde de mais de 90 bilhões de euros no ano passado. A celebração do acordo elevaria as relações Brasil-União Europeia a outro patamar. A CNI defende a conclusão formal do texto do Acordo Mercosul-União Europeia, acertado em 2019, sem reabertura das negociações, pois a indústria brasileira terá evidentes benefícios com a integração dos 2 blocos. A entrada em vigor do tratado contribuirá para a diversificação dos nossos parceiros comerciais, um aspecto cada vez mais importante no contexto mundial. E a visita da presidente da Comissão Europeia determinou também um aporte de 20 milhões de euros para o Fundo Amazônia. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que se reuniu com o presidente Lula no Palácio do Planalto. O montante equivalente a cerca de 100 milhões de reais será utilizado pelo Brasil para financiar ações no combate ao desmatamento e projetos voltados à sustentabilidade. O presidente Lula salientou a preocupação do Brasil com a pauta ambiental e lembrou que em agosto do ano que vem, a cúpula dos países amazônicos se reunirá em Belém, no Pará, para a COP 2025, encontro da ONU sobre o clima. Ursula von der Leyen disse ainda que a União Europeia também pode investir 2 bilhões de euros na produção de hidrogênio verde no Brasil. O projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia foi aprovado agora de manhã na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. A proposta foi discutida em caráter terminativo no colegiado, ou seja, como foi aprovada pelos membros, vai diretamente para a análise da Câmara dos Deputados, sem passar pelo plenário do Senado. Uma forma de inovar na gastronomia é sair do óbvio, na base da criatividade e do bom humor. Vamos conhecer um boteco que surgiu por necessidade e rapidamente caiu no gosto dos moradores da capital federal. Criatividade é a palavra de ordem no bar do Anderson.
Quando abriu, em 2021, ele sabia que para se destacar, teria que investir para atrair e manter sua clientela. E as ideias foram muito além das bebidas. O cardápio é diferenciado. Quer um exemplo? Esse é o picolé de mineiro. Então, o picolé de mineiro ele é um corte, né, transversal da costelinha de porco junto com a barriga. E aí a gente tempera com sal, pimenta, páprica e depois a gente frita ele em imersão. Serve com uma farofa de jiló e picles de maxixe. Para acompanhar, um drink feito de caju, preparado pelo Igor. A forma do pessoal pedir acabou dando nome para ele. O pessoal pedia um caju amigo e aí acabou formando o nosso caju amigo, que é o clássico da nossa coquetelaria, né? Ele vai com pota de caju, né? Rapadura, cachaça, a gente faz com cachaça de carvalho aqui, na nossa versão. Um pouquinho de limão, a gente serve ele assim, com o doce de caju na colher, junto na tábua e o drink, para experimentar tanto a compota quanto o drink. O prato é o carro-chefe do bar do Anderson, que surgiu durante a pandemia do coronavírus. Aliás, a história desse bar nasceu a partir de uma dívida e também de uma necessidade. O meu sogro estava internado, né, com um problema de gastrite, e ele precisava receber as dívidas do caderno de fiado. E aí, para ajudar, eu decidi abrir o bar para poder receber esses fiados. E no meio disso tudo, eu tive um estalo, porque eu estava noivo, precisava casar e não tinha dinheiro. E aí, eu conversando com a minha noiva, né, que é a filha dele, a gente decidiu vender algumas comidas aqui no bar para alguns amigos, alguns familiares. E já com 2 meses que a gente começou a fazer isso, a gente perdeu o controle, que aí começou várias pessoas vindo de Brasília inteira para conhecer a comida que a gente servia aqui. Ainda que seja um boteco feito para que amigos e familiares se reúnam para um bate-papo descontraído, o Anderson traz no sonho de empreender o desejo de mudar o padrão de consumo de quem frequenta esse tipo de ambiente. Só para se ter uma ideia, ele decidiu não vender comidas comuns nesses locais, como batata frita e carne de sol. O caminho para Anderson é alinhar um novo paladar com a cultura de um ambiente tradicional. O que a gente quer passar é o que é incomum dos bares de Brasília. Tanto que uma das perguntas que a gente mais responde aqui é: tem batata frita? E a gente fala que não tem. Né? Então, a ideia é a gente trazer os petiscos de estufa, né, que hoje tá no hype em São Paulo e no Rio de Janeiro. A gente decidiu trazer isso para Brasília, sempre com uma cara muito brasileira, com os ingredientes daqui do Brasil, sem cerimônias, sem tudo muito... como se todo mundo aqui fosse a casa, né? Uma extensão da casa. Então, todo mundo vem aqui à vontade, chama pelo nome. Então, a gente queria trazer realmente um lugar que as pessoas se sentissem à vontade de estar aqui. E se alguém duvida que esse novo formato esteja dando certo, é só conversar com quem já teve essa experiência. Olha, vale a pena vir porque esses empreendimentos de bares normalmente não tem uma comida tão variada, tão saborosa quanto o Anderson faz aqui, a confraria do Padim faz aqui. Então, vale a pena deslocar de qualquer lugar que você vier para comer bem, ser feliz e se divertir com os amigos. Agora, como enfrentar os desafios de começar a empreender? Ter um sonho, uma oportunidade, uma ideia, já é um caminho, né? Mas é preciso dar o primeiro passo. Como? É o que a gente vai saber agora com Samuel dos Santos, hoje na coluna Guia Empreendedor. Samuel, bom dia, Samuel, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo e contigo? Tudo certo. Pelo frio você está no sul e está em Florianópolis. Pelo que sei, aliás, Samuel é o idealizador do projeto Cidades Invisíveis, que daria um programa para a gente falar, mas não é o caso hoje. A gente vai conversar numa outra oportunidade sobre esse projeto fantástico. Mas vamos lá, Samuel, para a nossa proposta aqui, de identificar o momento certo de começar um negócio. Por onde começa? Então, pelo meu caso, né, eu acho que a gente vive muito pelas experiências que a gente tem e dos passos que a gente dá e daquilo que a gente pode estar estimulando e inspirando outras pessoas. Por onde começa, acho que vai muito de uma intuição, né? A gente tem que sentir que o momento ele está favorável e esse momento favorável é ter uma boa ideia, então fazer uma análise de mercado, uma análise daquilo que acontece no mundo ou, né, dentro da sua região, dentro do seu bairro, dentro de onde você quer atuar, né, socialmente ou tendo um negócio
tradicional ou um negócio de impacto social. Então, é fazer primeiro essa análise do micro para o macro, ver se é uma boa ideia, ver se é uma ideia que vai atingir pessoas positivamente. Eu acho que independente, né, do negócio, seja ele, né, um negócio que tenha como princípio ter lucro ou o princípio de maximizar impacto social, tem que fazer bem para as pessoas, né? Então, quando comecei a desenvolver o Cidades Invisíveis, foi muito dessa intuição que eu tive de que eu tinha que dar esses passos e, às vezes, né, o que eu sempre gosto de, mesmo o menor dos passos é melhor do que nenhum passo. E empreender no nosso país é a gente dar um pequeno passo num abismo, né? Porque é difícil, tem que ter muita resiliência, tem muita coragem, né? Porque os obstáculos são grandes, os desafios são grandes, mas a gente está sempre com uma boa relação com pessoas, né? Então, tu tem um bom projeto, uma boa ideia, fazer uma análise daquilo que tu quer fazer e das pessoas que vão atingir e também, né, qual é o meu relacionamento, quais são as pessoas que estarão do meu lado, né? Eu acho que isso é fundamental, né? No caso dos Cidades Invisíveis, era ter esse grupo de voluntariado, eram ter pessoas engajadas, pessoas que levavam a nossa história para frente, pessoas que estavam dentro da favela fazendo nosso trabalho e levando esse sonho, né? Porque não é só um sonho, o meu sonho, né? O sonho do Samuel. É o sonho de muita gente, né? Que é da gente viver num mundo mais igual, um mundo mais justo. Então, acho que vai muito dessa intuição que a gente tem, muito dessa coragem e ter resiliência. Porque não vai ser um ano, não vai ser no segundo ano. Às vezes demora muito para a gente alcançar, né, aonde a gente quer, né, o destino. Quando a gente pensa no destino, a gente tem que pensar, bom, mas tão importante quanto o destino é a jornada. E mais importante do que a própria jornada são as pessoas que vão estar com a gente. Então, eu acho que é esse feeling que tem que ter, saber as pessoas que vão estar junto com a gente, porque pode ter um mesmo acontecimento, pode ser acontecimento bom ou acontecimento ruim. Sim. Isso vai acontecer na vida de empreendedor. Agora, o que vai mudar são as pessoas que vão estar com a gente. A sua experiência no Cidades Invisíveis dá para ser transportada para outros segmentos, outros negócios também, né, Samuel? Agora, de todo, ainda assim, com essa capacidade de percepção, né, com o planejamento, nem sempre ainda há uma garantia de que o negócio vai dar certo, né, Samuel? No meio do caminho, o que você acha que mesmo com problemas, mesmo com equipe engajada, a gente precisa ter capacidade de, no erro, acertar ainda, né? Como é que você vê isso? Como garantir, não garantir, mas como minimizar os problemas, os desafios, para que o negócio seja mais perene, dê certo, seja mais efetivo, sustentável? Eu acho que na vida de qualquer empreendedor, seja aquele que teve sucesso ou aquele que não teve sucesso ainda, se fizer uma pergunta, você já acertou mais do que errou ou você errou mais do que acertou? Aquele que falou que acertou mais do que errou está mentindo, né? Então, assim, o erro ele vai fazer parte. Então, eu acho que os riscos inerentes, o risco é inerente ao próprio erro. Então, os erros vão acontecer. O diferencial é a nossa capacidade de se adaptar a esse erro, a esses obstáculos, a esses desafios, que é a nossa própria capacidade da virtude das virtudes, que é essa resiliência. E mais do que isso, né? É a gente ter essa flexibilidade. A gente, quando errar, ver por que a gente errou, ter a humildade da gente fazer uma autoanálise, porque muitas vezes a nossa empresa ela é uma extensão daquilo que a gente vê no mundo, daquilo que a gente acredita, dos nossos valores. Então, quando a gente erra nesse caminho, a gente vai errar muitas vezes, é a gente fazer uma autoanálise, é a gente estar disposto a aprender, a ouvir dos outros aquilo que eles têm a falar e se aproximar dessas pessoas certas, né? Quando eu falo pessoas certas, é tecnicamente também. A gente tem que ter uma boa assessoria, tem que ter, às vezes, uma boa consultoria contábil, uma boa assessoria jurídica, né? Ter uma pessoa boa do comercial. Então, a gente vai se aproximando de pessoas que vão estar também nos ajudando a esse direcionamento. Então, o erro, ele é um risco que ele não tem como fugir, ele vai acontecendo nessa jornada. Então a gente tem que ter humildade e flexibilidade para enxergar o erro e a partir dele a gente conseguir ir aperfeiçoando. Lembrando, né, que sempre é melhor fazer do que esperar a perfeição. Então, assim, o erro ele acontece, mas se ele está acontecendo é porque a gente está na ação, a gente está fazendo, a gente está caminhando. É importante se manter em movimento, né? A inércia ela não vai resolver nada.
né? E esse movimento não significa acelerar passos, não significa passar por passos que a gente não queira, né, estar enxergando, não esteja passando. Não, é ter o momento, é o momento certo, é o timing certo, é quase como andar de bicicleta. A gente não pode nem muito devagar, porque senão a gente cai, e também nem muito rápido. Então é encontrar esse equilíbrio nessa jornada de empreender. Maravilha, Samuel. Samuel, você é um case de exemplo para a gente, e o Cidades Invisíveis é um exemplo também. A gente certamente vai falar mais para frente sobre isso. Mas por hoje, muitíssimo obrigado aí pelas suas informações, pelas suas dicas, por compartilhar seu conhecimento aqui com a gente, viu? Um bom dia de trabalho aí para você, até mais. Muito obrigado, foi um prazer fazer parte desse programa. Ótimo, o prazer foi nosso. Seguimos em frente. No próximo bloco, o Conab estima crescimento superior a 15% na safra de grãos. Voltamos já já. Onze horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. Estamos de volta aí ao vivo com o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Olha, entre janeiro e abril deste ano, foram geradas 705 mil novas vagas no Brasil. 540 mil delas foram criadas pelas micro e pequenas empresas. Os dados se baseiam na pesquisa mais recente do Ministério do Trabalho sobre emprego e desemprego. Confira na reportagem. A loja foi aberta há 1 ano em Brasília. O estabelecimento vende objetos de decoração feitos em rochas ornamentais, como mármore e granito. São peças únicas, confeccionadas com muito capricho. A produção é feita em uma fábrica em Lusiânia. Apesar do pouco tempo de vida do empreendimento, o local tem feito sucesso. E para atender a demanda, a dona da loja contratou mais funcionários que trabalham na produção. A Bellimore, ela tem, né, showrooms, né, tanto espalhados aqui em Brasília, mas a grande intenção da Bellimore era que ela seja ainda muito consolidada numa presença online. Os pequenos e médios negócios, assim como o empreendimento da Ioli, têm contribuído para a redução do desemprego no país. O último levantamento realizado pelo Sebrae, com base no Cadastro de Emprego e Desemprego, o CAGED, revelou que 76% dos postos de trabalho criados foram desse segmento. A expansão do negócio já está nos planos da empresária, que pensa em abrir uma lojinha virtual para atender o público de outros estados. Além dos objetos de decoração, o próximo passo da empresa é fabricar mesas, bancadas e outros utensílios de casa, o que deve gerar mais postos de trabalho no futuro. Na verdade, a Bellimore tem um plano, né, de fortalecimento da presença online e quem sabe futuramente a gente também trabalhar com essa questão de uma loja física. Entendi. E aí, com isso, há também a expansão de ter que contratar mais profissionais, porque assim, né, a empresa cresce também, você acaba tendo que contratar mais profissionais. Exatamente. Quando a empresa ela vai crescendo, essa demanda, né, por colaboradores também ela é necessária, né, até mesmo para a gente ter um prazo também menor de entrega, né, dos nossos produtos e uma maior qualidade também para os nossos clientes. A produção de grãos no Brasil deverá bater novo recorde, com 315,8 milhões de toneladas na safra 2022-2023. A previsão é do 9º levantamento da safra de grãos da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Se confirmada a expectativa, ela representa um crescimento de 15,8% na comparação com a safra passada. Já a área destinada a plantio apresenta crescimento de 4,8%, na comparação com o ciclo 2021-2022, chegando a 78,1 milhões de hectares. A reforma tributária é um dos temas da 3ª edição do Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento, promovido pela Associação Brasileira de Supermercados. A proposta, que substitui o ICMS e o ISS por um novo tributo, chamado Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, pode ser levada ao plenário da Câmara ainda este semestre, para depois ser analisada pelo Senado. O repórter André Lage está ao vivo no fórum, aqui em Brasília, onde o secretário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard App, foi um dos convidados. André, bom dia. O que o secretário da Fazenda falou sobre a reforma?
Oi, Sebastião, um bom dia para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal do Empreendedor. Pois é, aqui acontece esse evento aí que está sendo reunido aí 15 pessoas e 15 entidades ligadas à cadeia nacional de abastecimento. E Bernard Api, como você perguntou, o Bernard Api afirmou para os representantes de vários setores que fazem parte da cadeia nacional de abastecimento que o setor de alimentos não será prejudicado com a reforma tributária. Segundo o secretário da Reforma Tributária no Ministério da Fazenda, a aprovação da proposta que simplifica a cobrança de impostos no Brasil vai aumentar a demanda por alimentos no Brasil. E a gente tem, inclusive, um trecho do que ele fala. Vamos ver. Por que eu tenho certeza absoluta? Por vários motivos. Primeiro, porque a reforma tributária tem efeito positivo sobre o crescimento. Mesmo supondo a ideia de alíquota uniforme para tudo, os cálculos todos mostram que já teria um aumento na demanda de alimentos no Brasil, mesmo supondo. Então, essa preocupação do setor, vai ser um desastre, não é verdade. Mesmo se tivesse alíquota uniforme, todos os cálculos que são bem feitos, com modelos extremamente bem elaborados, mostram que o efeito seria positivo. E, Sebastião, outro tema também que preocupa bastante aí o setor supermercadista foi a questão aí do cashback. Então, Bernard Api também argumentou que a implementação do sistema de cashback para famílias de baixa renda será benéfica para o setor. E aí a gente vai ver um novo trecho sobre essa fala dele. Vamos ver. A ideia é ter um cashback. Vocês vão ver, mesmo que tenha desoneração da cesta básica, vai ter o cashback. E o cashback favorece a demanda de alimentos por definição. Você favorece mais as famílias de baixa renda, quando aumenta a renda das famílias de baixa renda, aumenta a demanda por alimentos. Essa é a consequência. Então, com certeza, vai ter um efeito positivo sobre a demanda de alimentos nesse desenho que está sendo feito. Pois é, Sebastião, agora o fórum segue aqui ao longo do dia com outros debates, com outros painéis a serem debatidos, como, por exemplo, o consumo consciente, a redução do desperdício e o combate à fome. E nós vamos acompanhar, é claro, tudo e trazer aqui durante a programação. Sebastião, é com você. Certo, André. Obrigado. Bom trabalho para você. Seguimos por aqui. Vamos conferir agora as feiras de negócios deste mês. De 13 a 15 de junho, o São Paulo Expo recebe 3 eventos. A FCE Pharma, para a indústria farmacêutica, a FCE Cosmetic, para o setor de cosméticos e a Exposec, de segurança. A Fispal Food Service e a Fispal Sorvetes ficam no Expo Norte, de 13 a 16. E entre 14 e 17 de junho, o pavilhão de exposições do Anhembi recebe a Bio Brasil Fair e a Natural Tech, 2 feiras voltadas para produtos naturais. O videocast Café com Farani foi selecionado entre os 20 melhores do Brasil para o prêmio IBEST. Ele é exibido no canal Empreender toda segunda-feira, às 11h30 da noite. Camila Farani é empreendedora, investidora e educadora. É uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina, segundo a Bloomberg Linha. E foi eleita a Empreendedora do Ano 2022 pela revista Isto é Dinheiro. Aqui no canal Empreender, Camila Farani estreou no dia 23 de março. No programa, ela mistura entretenimento com empreendedorismo num bate-papo descontraído e animado. Já passaram pelo programa Café com Farani o técnico de vôlei Bernardinho, o DJ Papatinho e a atriz Flávia Alessandra. O IBEST é a maior premiação para videocast em todo o mundo e impulsionou os primeiros empreendimentos na web nacional, revelando as empresas que se tornaram líderes na década inicial da internet no país. E o canal Empreender parabeniza Camila Farani pela indicação. Muito bem, assim a gente termina essa edição do Jornal do Empreendedor. Outras notícias ao vivo aqui de Brasília você acompanha na edição das 7h30 da noite. Uma ótima tarde para você, ótimos negócios e até mais.